Será que existe uma forma de o aluno estudar com estilo? É exatamente sobre isso que eu vou falar para vocês hoje, tá bom? Eu sou o professor João Batista, nós já passamos de 600 mil seguidores nas redes sociais, né? Com foco principal aqui no canal do YouTube. E a gente trabalha todas as semanas, nós temos vídeos aqui para vocês. Às segundas-feiras, a partir das 19h30, também temos lives aí para a galera aí, então é muito importante você ter essa interação aí no canal, beleza? Se você gostar deste vídeo, no finalzinho você já deu like, já compartilha com seu amigo, que isso é muito importante. Então, bora lá passar para a nossa questão de concurso público. Beleza. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês hoje sobre questões sobre lei, né? Na verdade, não é especificamente sobre leis. É você fazer uma prova com estilo, ou estudar com estilo, que seria melhor para vocês aí. E quando eu falo em relação ao estilo, nós vamos observar que na primeira informação, nós vamos encontrar texto idôneo ou situação hipotética. Se você não souber a diferença de um texto idôneo por uma situação hipotética, isso pode acarretar muitos problemas quando você for fazer uma prova de concurso público, né? Porque eu tenho falado para a galera, o texto idôneo é aquele texto que vai falar bem ou mal de alguém. Por exemplo, imagine que você vai fazer uma prova e comece assim, olha, a Constituição Federal, ou seja, a banca obrigatoriamente, ela tem que falar bem da Constituição, porque se a banca falar mal da Constituição, isso cabe processo, né? Então, quando a banca ela utiliza nome de autores, né, as próprias leis e por aí vai, entidades, a tendência é de a banca falar bem daquela entidade. E também falo para vocês que a maioria dos textos não responde às perguntas. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, se o texto for idôneo, eu apenas corro o olho dele para saber se ele está falando bem ou mal de alguém. Mas, se a situação for hipotética, mudou tudo, né, filhão? Por quê? A situação hipotética é um tipo de questão que as bancas utilizam hoje em provas de concursos públicos e ela me conta uma história. Então eu tenho que compreender a história para depois de eu fazer a análise da história, eu saber se eu vou dar um prêmio ou uma condenação para aquela personagem que está em questão, né? Por exemplo, as provas da OAB. Provas da OAB são 80 questões. Das 80 questões, 60 questões são de situação hipotética. Então, se a pessoa ela entra para uma prova de concurso público sem dominar esses detalhes, as chances de elas serem reprovadas são muito grandes. Se você observar aqui, lei seca ou interpretativa, o que é isso? Há bancas que quando ela vai cobrar um conteúdo programático dentro da lei, ela cobra a lei seca, ou seja, literalmente aquilo que está escrito na lei. Não pode mudar nada, né? Sem uma vírgula, um ponto, uma palavra faltando acento. Então, algumas bancas elas cobram isso. A FGV, por exemplo, é uma banca que ela gosta muito de atuar dessa forma, né? A lei seca, a lei literalmente escrita conforme ela está dentro dos próprios documentos. Mas há outras bancas que já cobram a interpretação, a lei dentro de uma forma interpretativa. E isso é estilo, por quê? Se você conhecer o estilo que a banca vai utilizar, que ela vai cobrar no dia de sua prova, isso já facilita a forma de você estudar. Se a banca é uma banca que ela usa mais situação hipotética, se ela utiliza mais textos idôneos, se ela for uma banca que vai cobrar, por exemplo, a lei seca, não tem jeito, filhão. É a lei seca que você tem que estudar. Claro, além disso, as técnicas, né? Que tem ajudado muito a galera a ser aprovada em um concurso público. Então, quando você for estudar com estilo, significa isso. A primeira coisa, saber o estilo da sua banca. E isso não é só para questão de lei. Isso é para português e para todas as áreas, né? Às vezes, a gramática, aqui ó, gramática ou interpretação de texto. Se a banca tem o estilo de cobrar mais gramática, por que eu vou me dedicar no estudo de interpretação de texto para fazer aquela prova? E vice-versa. A banca só cobra interpretação de texto. Eu vou dedicar em gramática para quê? Se não vai cair gramática na prova, né? Então nós temos que saber desses detalhes aí. Agora, a gramática seca ou contextualizada, o que é isso?
que eu chamo de gramática seca, né? É a banca cobrar, escrever uma expressão, grifar e falar qual a função sintática da palavra que, se é objeto direto, se é objeto indireto, se é isso, se é aquilo. Ou seja, a gramática seca é quando a banca cobra literalmente somente a gramática dentro do texto, né? Ou melhor, dentro da lei, dentro da própria gramática normativa. Mas eu preciso saber se vai ser uma gramática contextualizada. Porque, às vezes, existem bancas de concursos públicos que elas não cobram a própria gramática literalmente dita, mas elas procuram contextualizar aquele tipo de pergunta, né? Vou dar você um exemplo. Às vezes a banca coloca lá um texto normal lá, e depois a banca fala assim, ó, de acordo com o texto, sei das contas, né? Qual que é a função morfológica de acordo com o parágrafo tal? Ou seja, você precisa saber que dentro daquela parte interpretativa do próprio texto, ela cobrou a gramática, mas interpretativa. E como eu falei, ou existem outras bancas que elas simplesmente dão um texto que não vale nada praticamente e colocam uma informação que não é advinda do texto, né? Então você já consegue acertar praticamente sem você ter lido o texto. A interpretativa você precisa voltar para pegar os dados especiais, os principais, os dados que estão envolvidos dentro daquela palavra, porque às vezes aquela expressão sozinha, ela pode denotar um sujeito. Mas quando você vai no texto, você percebe que ele é um objeto direto. Ou seja, nós temos que conhecer este estilo da banca para a gente não quebrar a cara aí em provas de concursos públicos, certo? Beleza? Filhão, quero deixar um recadinho bacana para vocês aqui. Se você é da área da educação, hoje nós temos um projeto de educação por apenas R$ 37,00. Olha que beleza. Você vai aprender muitas ferramentas aí que vão aumentar as suas chances. É claro, se você também não for de educação, você pode fazer a aquisição, que eu tenho certeza que vai te ajudar também, tá bom? Está no primeiro link da descrição. Gostou da aula? Então agora já mete o dedo, já deu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva em nosso canal, porque o canal está bombando cada dia mais. Valeu, filhão, muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.